Bom dia, alunos da 601. Estamos aqui novamente, né? Agora para fazermos a correção, a revisão, correção do paradidático de vocês, que foi escolhido para esse bimestre, Vendedor de Sustos, certo? Bom, o Vendedor de Sustos é uma história, né, que começa assim. É o resumo que tem aqui no livro. Outro dia, vi os objetos da sala lá de casa conversando. Quando vocês abrem o livro, vocês se deparam com os objetos, como a porta, como o abajur, a televisão, o chinelo do menino, todos reunidos conversando um com o outro. Ou seja, os objetos passam a terem atitudes de seres humanos, né? Conversando entre si a respeito de um menino. Então, outro dia, vi os objetos da sala lá de casa conversando. Depois, ouvi bem baixinho o silêncio do meu anjo. Isso o menino dizendo para ele mesmo. Então vi um pote de ouro buscando o fim do arco-íris. Vi rios, árvores e montanhas me chamando para brincar. E vi um vendedor de sustos chegar discretamente na pequena cidade onde eu nasci. Foi aí que resolvi contar essas histórias. Então, vocês estão vendo aqui pelo resumo, todo mundo já leu, né? Então, vocês vão ver que existem essas partes no livro. Agora vamos começar com a revisão, certo? Da folhinha suplementar. Número 1. No conto Coisas de Menino, os personagens conversam sobre a alegria do menino, né? Então, vamos ver na letra A. Qual é o personagem? Qual personagem sabe a verdadeira razão de sua felicidade? Bom, eu acho que é a caneta, né? Porque é através da caneta que o menino faz seus poemas para aquela mocinha que ele está apaixonado. Então vamos ver a resposta da página 1, número 1. Letra A, vai ser a caneta. Na letra B, qual é o verdadeiro motivo dessa alegria? O menino estava apaixonado. Letra B. O menino estava apaixonado. Na letra C. Como a caneta descobre tudo? Lógico que ela descobre tudo. Porque é com a caneta que o menino pega suas mãos, pega a caneta e sai escrevendo. Então ela sabia de tudo. E ele passava para onde? Para a folha de papel, lógico, né? Então vamos ver na letra C. Porque o menino pegou a caneta e escreveu um poema para ela. Ela quem? Essa menina que ele está apaixonado. Agora na letra D. Qual o personagem que parafraseia a locução popular? Parafraseia que diz, né? Não enxergar um palmo adiante do nariz. Quem foi que falou isso? A TV, né? Agora, continuando. Resposta, a TV. Letra E. Quem pega no pé do menino? Lógico, o chinelo, que está sempre com ele no pé, né? Então, é o chinelo. Resposta agora da letra F. Quem inicia e quem termina a conversa? Nessa conversa entre os objetos da sala, né? Quem começa a conversa? Então, começou com a porta da casa, certo? E terminou com a porta do quarto. A porta da casa começou o diálogo e no final do diálogo entre os objetos, quem terminou a conversa foi a porta do quarto. Por quê? Porque o menino estava descendo as escadas. Então a porta falou, silêncio, lá vem ele, certo? Vamos passar agora para a página 2. A página 2, a pergunta é a seguinte. As frases a seguir se relacionam ao conto Coisas de Menino. Escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. A porta da casa começou uma conversa com outros objetos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Onde tem gente apaixonada, os vasos se enchem de flores.
Lógico, é verdade, né? O menino está doente e todos estão preocupados. Ele está doente? Não. Ele está feliz porque está apaixonado, né? Então essa aí é falsa. Os personagens sentem falta do menino, lógico. Estão conversando entre si porque estão sentindo a falta dele. Então, verdadeiro. A caneta acredita que o menino irá escrever novos poemas. Certo ou errado? Verdadeiro. Se ele está apaixonado e já fez um poema, muitos outros surgirão. O menino sai de casa para a escola. Falso, porque o menino estava entrando de férias, então ele não foi para a escola. Certo? Número 3. Atrás do arco-íris, o pote de ouro quer realizar um grande sonho. Aí já vem outra história que vocês leram, né? É um pote de ouro que tem a vontade de sair de dentro do lugar onde ele vive para poder sair pelo mundo e ver lá o finalzinho do arco-íris, é o desejo dele. E ele não pode, porque ele está pesado de joias, de rubis e de moedas de ouro, né? Então, qual é o sonho dele na letra A? Chegar ao fim do arco-íris. É o sonho, o grande sonho dele. B. O que precisa fazer para alcançar esse sonho? Ele precisa sair do esconderijo, que fica numa caverna, lá na montanha. Mas ele não consegue, né? Mas ele tem que sonhar. Agora na letra B. Letra B. O que precisa fazer para alcançá-lo? Alcançar o seu sonho? Ele precisa de ajuda, né? Ele precisa sair do seu esconderijo, como eu já falei. E para poder realizar esse sonho, precisa sair do seu esconderijo, que era uma caverna na montanha. Letra C. Por que o pote de ouro não conseguia se movimentar? Porque ele estava pesado demais, cheio de ouro, de joias, de moedas e pedras preciosas. Resposta: porque ele vivia pesado demais. Se ele tivesse levinho, ele conseguiria sair rolando, né? Até chegar ao objetivo dele. Então ele estava cheio de ouro, cheio de joias, de moedas e pedras preciosas. Letra D. Qual o plano idealizado por ele para alcançar seu desejo? Ele queria pedir ajuda ao vento. Pedir ajuda do vento para soprá-lo até o final do arco-íris. Então, quando o vento entrou dentro do esconderijo dele, ele já saiu pedindo ao vento para que o ajudasse. No entanto, que o vento soprou em cima dele e ele conseguiu se movimentar um pouquinho e algumas moedas caírem no chão. Na letra E. Como o pote de ouro se sentiu ao conseguir realizar o seu sonho? Bom, com o desenvolver da história, vocês vão ver que um vento só não conseguiu. Pediu ajuda de 7 ventos e eles foram soprando o menino, e o pote de ouro, e foi soprando e ele foi rolando até chegar no seu objetivo. Então, quando ele conseguiu, né? Ele sentiu-se cheio de si, né? Ele ficou muito feliz. Ou seja, sentiu-se cheio de si até a tampa. Parecia até que o arco-íris transbordava ele. Número 4. No número 4, Eu Te Darei o Sol, já é outra história do livro, né? O menino ganha presentes do seu tio. O tio, todas as vezes que ia no seu aniversário, via todo mundo dando presente, como bola, como patinete e várias coisas que todas as crianças recebem, né? E ganham. O tio resolveu dar-lhes presente diferente, começou dando-lhe um rio de presente. Aí o menino ficou todo feliz, mas quando ele chegava lá, ele não podia trazer o rio para casa, como também ganhou uma montanha, certo? E ganhou também o sol, certo? Então vamos ver. Que presentes foram esses? Um rio, uma árvore e uma montanha,
certo? Agora a letra B. Por que ele deixou de brincar com esses presentes? Porque ele não conseguia trazê-los para casa. Então ele ficava chateado com isso. Aí ele desistiu. Porque queria levá-los consigo, mas o lugar deles era ali mesmo, lá mesmo, né? Agora página 3, número 5. No número 5. No final do conto, Eu Te Darei o Sol, o menino compreendeu que estava brincando errado com aqueles presentes. Queria levar consigo, mas o lugar deles era ali mesmo. E lá estava o rio, a árvore, a montanha à sua disposição. Ele podia ir lá na hora que ele quisesse, a qualquer hora. Bastava ir ao seu encontro. Complete agora as colunas abaixo, conforme o exemplo. Presentes que podemos levar conosco, igual o menino ganhou no dia do aniversário. Ele ganhou uma bola de futebol, ele ganhou patinete, ele ganhou um carrinho de corrida, um Game Boy, uma bicicleta, um autorama, um videogame e um banco imobiliário. Agora, do lado aí, na relação, presentes que só podemos usufruir, podermos aproveitar, né? Indo ao seu encontro, de acordo com o livro aí. Árvore, o rio, né? Que só pode usufruir, não pode trazer para casa. E uma árvore e a montanha e o sol, conforme o tio havia dado de presente. Número 6. Letra A. O conto O Bilhete do Anjo traz como personagens um anjo e um menino. Já é outra história também. Por que a história tem esse título? Porque o anjo o protege dando-lhe orientações. É a história de um menino que eles gostam de ficar muito em cima de uma árvore, né? E o anjo de guarda dele aparece e tenta mostrar todas as coisas que ele está fazendo de errado para protegê-lo, mas o menino não consegue ouvi-lo, né? Então, a história tem esse título, a história tem esse título porque se refere ao anjo. Então, porque o anjo protege o menino dando-lhe orientações. Na letra B, o que seria o bilhete do anjo? O menino não ouviu mais a voz do anjo. O anjo avisou que a árvore seria cortada, que era para ele guardar uma folha no livro e pegá-la quando quisesse falar com ele. O menino cresceu e com o tempo jogou o livro fora e a folha dentro. Então aí o bilhete do anjo significa o seguinte: quando que ele, na inocência dele, subia na árvore e ali ele se deliciava, ele parava para pensar, para refletir e conseguia encontrar o anjo dentro dele, falando com ele. Aí o anjo disse para ele que a árvore um dia seria cortada. Então pegou uma folha, deixando cair, o menino pegou e o anjo falou: guarda dentro do livro. Quando você precisar de mim, você pega a folha e me chama. Só que o menino foi crescendo e aquela atitude de subir em árvores, né, e de ficar à toa, foi passando. Por quê? Porque ele foi crescendo e tinha outras atividades, não tinha mais tempo para a corrida da vida, né? Agora, número 7. O anjo tentou falar com o menino várias vezes e não conseguiu. Letra A. Como o menino ouviu a voz do anjo? A partir do momento que ele ficou silencioso, quieto, reflexivo, né? Aí ele conseguiu ouvir lá no interior dele a voz do anjo dando-lhes bons conselhos, certo? Numa tarde, né? Então agora a resposta. Numa tarde, sem ter o que fazer, o menino subiu na árvore que havia no quintal de sua casa. Ficou tanto tempo lá, quieto, que começou a ouvir o silêncio.
E o silêncio era tão profundo que ele passou a ouvir a voz do anjo. Então ele começou a refletir, né? Número 7, letra B. O que aconteceu quando o menino cresceu? Aí o que aconteceu? O menino acabou esquecendo do anjo, né? Porque cresceu, começou a ter compromissos, não podia mais subir em árvores, não tinha mais tempo para brincar, então foi esquecendo, né? Vamos ver a resposta. Ele distraía-se menos atenção, distraía-se e menos atenção dava para aquela voz. Até que tempos depois fez uma limpeza no quarto e jogou fora o livro com a folha verde dentro. Daí em diante, o menino nunca mais ouviu o seu anjo. Quer dizer, acabou aquele sonho, né? E aquela, o quê? Não é que o anjo deixasse de protegê-lo, mas como ele cresceu, se desenvolveu em um homem, a correria do dia a dia não permitia mais que ele tivesse tempo para poder ficar em silêncio, né? E reflexão. Agora, página 4, número 8. Preencha corretamente as lacunas do trecho abaixo retirado do conto O Bilhete do Anjo, com as palavras do quadro. Uma tarde, sem ter o que fazer, o menino subiu na árvore que havia no quintal de sua casa. Ficou tanto tempo lá, quieto, que começou a ouvir o silêncio. E o silêncio era profundo, que de súbito, né, rápido, ele escutou a voz do anjo. Então, respostas das lacunas aí. Tarde, árvore, casa, tempo, quieto, profundo e anjo. O número 9. Agora vem outra história, a última história do livro. Porque os sustos que revelam bons para os personagens da história, porque os sustos se revelam bons para os personagens da história, vendedor de sustos. Para ele ficar... Não, desculpa. É o número 9. Porque referia-se às coisas que as pessoas gostavam de fazer. O vendedor sabia o susto que cada um precisava. Esse vendedor de sustos apareceu na cidade e ninguém queria comprar nada, era R$1. Mas pensava assim, para que eu quero levar sustos, né? Mas a fofoqueira da cidade não aguentou e foi lá e foi a primeira a comprar, certo? E o que foi revelado para ela é que ela tinha que passar notícia para todo mundo, e ela adorou. Então esse vendedor dos sustos da história, ele sabia o que cada um dos personagens precisavam, né? Número 10. Porque o vendedor entregou ao prefeito o susto para ser governador, cuide bem dessa cidade primeiro. Então o vendedor de susto conhecia bem o prefeito. Ele queria se candidatar a governador, mas ele, antes de crescer para chegar a governador, ele tinha que realizar a tarefa dele como prefeito. Cuidar primeiro daquela tarefa que ele tinha que fazer e realizar. Como prefeito, cuidar da sua cidade. Então a resposta, porque referia-se às coisas que as pessoas gostam de fazer. Essa aí é a resposta do 9 que eu não coloquei. Sabia o susto que cada um precisava. 10. Para ele ficar mais atento com o cargo atual antes de desejar o maior. O prefeito estava pensando em coisas maiores e ele tinha que ficar atento com o cargo atual dele. Agora, número 11. No conto Vendedor de Sustos, o protagonista, o personagem principal, explica que só vende um tipo de susto, o susto bom. O personagem principal aí é o vendedor de sustos, né?
Mas ele diz que só vende susto bom. Você leva um susto, mas não é aquela coisa de que te causa agonia e você fica triste e nervoso, não. Era um susto que a pessoa depois achava que era até legal. Descreva o que seria um susto bom para você e explique o porquê. Bom, aí é a opinião de vocês, mas eu dei a minha aqui, tá? É uma possível resposta. Um susto bom é aquele que sacode a pessoa, mas não causa mal nenhum, né? Então, ele, através dos sustos que ele dava, fazia a pessoa cair na realidade, né? Igual a professora da história, ela só costumava trabalhar com giz branco. Então, o vendedor de sustos falou, trabalhe com o quê? Com giz colorido. Para quê? Para poder colorir mais as suas aulas, a sua vida com os alunos, não é isso? Então, aqui nós terminamos a correção e fica um beijo bem bom mesmo para vocês, um abraço apertado. Tchau.